Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lorraine Cardoso, estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Lorraine? Olá, ferrenhos, tudo bom? E hoje temos a honra de receber o Bruno Bolognese. O Bruno é política pela UFSCar, cientista político, professor e coordenador do programa de pós-graduação em ciência política da UFPR. Bem-vindo, Bruno. Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado por me receberem. E hoje nós vamos conversar com o Bruno sobre um assunto que acaba sendo deixado de lado no dia a dia do nosso país, que é a formação acadêmica. Bruno, para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal por que você considera a educação de pós-graduação, como mestrado e doutorado, importante e valiosa para a formação do profissional. Olha, tem duas coisas aí que a gente pode salientar, né? Uma para o mercado, vamos dizer, não acadêmico, e outra para o mercado acadêmico em si. Então, começando pelo último, né? Todo mundo sabe aí, a gente está até vivendo um momento de alguma tensão nas universidades, que quem produz ciência no Brasil e quem produz ciência de ponta no Brasil normalmente é a pós-graduação, né? Então, você tem aí essa função de professor universitário, mas na verdade o que a gente mais faz na universidade é fazer pesquisa e não dar aula, né? Dar aula é uma coisa importantíssima, claro, mas a maior parte do nosso tempo é dedicada a fazer pesquisa. Então, no mercado acadêmico é da onde sai o que tem aí de ponta no Brasil. A gente sabe que é pouca coisa, mas o que tem é o que sai do mercado acadêmico. E do mercado não acadêmico, né, o mercado profissional, mais a pós-graduação tem cumprido um papel fundamental, né? Tem orientações aí da CAPES mais recentes para a abertura de mestrados profissionais, até doutorados profissionais, que não é muito uma coisa que eu compactuo, mas os mestrados profissionais têm sido muito bem quistos e muito bem avaliados para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de materiais, para fazer de fato uma colaboração entre a universidade e empresa. Então, cada vez mais tem servido para o desenvolvimento de matéria-prima e matéria humana para a indústria, para o mercado em si. Então, a pós-graduação oferece um tipo de treinamento que a graduação não é capaz, treinamento mais especializado, mais lento, mas sempre dedicado a coisas de ponta, né? Então, para os dois lados tem crescido a importância da pós-graduação nos mercados aí no Brasil. Uhum. Tu comentou ali que doutorados profissionais. Qual que é a diferença do doutorado padrão, que todo mundo conhece, para esse termo profissional? Só para os nossos ouvintes saberem do que se trata. O doutorado padrão, doutorado do estrito sensu, né, é um doutorado ou pensado para ser um doutorado de fato acadêmico, né? Então, para formar profissional de ensino superior, para formar quadros que vão atuar na universidade, vão orientar outros alunos, vão fazer pesquisa, publicar em grandes revistas, pegar produtos científicos. E os doutorados profissionais são doutorados que têm uma especificidade de estar em diálogo constante com o mercado de trabalho. Então, normalmente, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de patente, desenvolvimento de software, desenvolvimento de ferramenta. Por exemplo, o pessoal de políticas públicas tem usado muito ferramentas de doutorado profissional, e você não tem essa exigência de entregar algo científico acadêmico. Você pode se doutorar, por exemplo, com registro de uma patente, com um produto em cooperação universitária, com o desenvolvimento de um software. Então, o objetivo final do doutorado profissional, ele é mais ligado a um produto, um material que você vai ter utilidade para o mercado profissional, e não tanto com formação continuada científica. Então, é um doutorado mais pensado para ter essa interação com empresas ou com instituições que desenvolvem indústria farmacêutica, indústria alimentícia,
indústria mecatrônica, políticas públicas, esse tipo de coisa. E, Bruno, qual conselho você daria para quem está pensando em entrar nessa área, em fazer um mestrado, um doutorado? Quando é a melhor hora para se fazer? Como a pessoa decide se é isso mesmo que é para ela? Qual instituição escolher? Olha, no momento a coisa está bem complicada de incentivar os alunos a fazer pós-graduação, né? A carreira está difícil, principalmente para quem entra. Eu estou há 10 anos, não é uma coisa, não estou numa situação tão periclitante quanto quem está entrando. Então, é uma conta de alto custo, né? Você decidir fazer uma pós-graduação. Por várias razões, mas a primeira delas é porque o tempo de dedicação é muito elevado, né? Então, você faz 4, 5, 6 anos de graduação, vai fazer mais 2 anos de mestrado, pelo menos, mais 4 anos de doutorado. Tem que produzir, tem que escrever artigo, tem que se dedicar às aulas, tem que ler uma quantidade de material muito grande. Às vezes, boa parte dos doutorados e mestrados uso de laboratório, experimento, pesquisa de campo. Então, é uma coisa que toma muito tempo da vida do aluno, né? Então, eu não vou dizer que é uma coisa tranquila, se não, venham fazer todos, porque isso aqui é uma coisa realmente que toma tempo das pessoas e que posterga a carreira das pessoas por muito tempo, né? Então, se você pegar um aluno excepcional que entra na universidade com 18 anos, fica 4 anos a graduação, 22 anos vai para o mestrado, sai com 24, faz mais o doutorado, você vai sair para pensar em entrar na universidade, prestar concurso aí perto dos 30 anos, né? Então, trabalha no mercado privado ou trabalha no mercado desde que sai da graduação ou logo começa acabando a graduação, começa a trabalhar com 21, 22 anos, 23. Então você tem 7 anos de vantagem sobre a gente, né? Isso quer dizer 7 anos de salário, 7 anos de previdência, 7 anos de seguro-desemprego, 7 anos de um monte de FGTS, de um monte de coisas que quem está no mercado acadêmico não tem. Então é um alto, né? E aí não tem a ver muito com, claro, classe social importa ter dinheiro e tal, mas é para todo mundo esse custo, né? O custo é alto de entrada. Agora, se você está interessado mesmo e tomou a decisão de que essa é a carreira para você, quer entrar na carreira acadêmica, quanto mais cedo, melhor, né? E parar não é uma boa alternativa. Então as pessoas, não, vou fazer um mestrado, daí daqui a 2 anos eu penso no doutorado, aí depois eu vejo, não vai rolar, né? Ou quanto mais for a tua formação, mais inserido você tiver, melhor, porque ter time, tá dentro do debate, do que está sendo debatido, do que está sendo discutido na teoria, do que está sendo discutido nos eventos, qual que é o tema do momento, o que está sendo discutido, é sempre importante estar atualizado. Então, qualquer parada é um risco de você ficar fora acontecendo, né? Então, o meu conselho é, se tomou essa decisão, né, de entrar no mercado acadêmico, que o faça o quanto antes, porque a carreira, de fato, é um pouco com retorno um pouco tardio. Então, quanto antes você conseguir entrar, melhor para você. Ali você traz sobre essas dificuldades que a pessoa que decide entrar no mundo acadêmico, ela enfrenta. Quais são os desafios enfrentados pelos estudantes, além dessa questão de atrasar, de certa forma, o início da vida profissional? Hoje, nas universidades que... Acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que é universal, que você vai encontrar em toda a carreira acadêmica, pode ser no Brasil, pode ser na Suíça, pode ser nos Estados Unidos, que tem um cientista que fala que fazer ciência é você ter a capacidade infinita de se frustrar. Então, você está sempre o tempo todo frustrado porque as coisas demoram muito a acontecer, os resultados são conseguir. Quando você publica, qualquer pessoa que atinge uma meta no trabalho, né, fala, consegui fazer isso aqui, consegui ganhar um torneio, consegui entregar um produto, consegui acabar um relatório, a pessoa comemora. Faz uma festa, sai para jantar, toma um drink e tal. Na carreira acadêmica, você se alivia quando acontece isso.
Então, você não tem essa coisa de grandes conquistas, tá? É uma coisa sempre muito trabalhosa. Certo? Isso acontece no Brasil, acontece em qualquer país do mundo. Agora, no caso do Brasil, a gente tem problemas bem mais severos, né? As universidades têm uma estrutura muito limitada, as universidades, o salário é pouco atrativo, né? Qualquer carreira aí de ensino médio no judiciário paga melhor do que ganha um professor universitário. Mesmo nas universidades privadas, o salário não é grande coisa. É um salário razoável? É. A população? É. Mas a média da população não precisa de doutorado, não trabalha com dedicação exclusiva, né? A seleção não é tão rigorosa, então é uma carreira que o retorno imediato ela é bem baixo. E aí você tem essas outras dificuldades da cozinha da pesquisa, né? Então você vai entrar no departamento, vai ter sempre um grupo ou um ou dois professores mais velhos que controlam o departamento, que tem todos os contatos, você tem pedágios, né? Então eu quando entrei na universidade aqui na Federal do Paraná, ninguém te obriga, né? Ninguém te põe uma arma na cabeça, mas essas coisas acontecem do tipo ser coordenador da graduação um mês depois que se tomou posse. Então você paga o pedágio, aí depois você vai ser coordenador de outra coisa, aí você vai cobrir professores mais velhos, você não vai ter acesso a recursos de pesquisa porque você não tem nome, não tem referência, tal. Eu tenho muita sorte de ter colegas aqui que são muito generosos e me incluem em muitas coisas. Colegas tanto aqui na Federal do Paraná quanto em outros lugares do Brasil, colegas da minha área de partidos e eleições. Mas é porque as pessoas são muito generosas e sempre me chamam, me convidam, mas de fato a minha situação é atípica. Normalmente o que você vai ter é dificuldade de usar laboratório, dificuldade de ganhar um edital universal do CNPq para comprar material de pesquisa, você não é com os melhores alunos vão procurar os professores com a reputação mais consolidada, o que é natural, o aluno tem todo o direito de fazer, mas faz parte da carreira acadêmica, né? Então, até você chegar num ponto em que você vira referência e que vai ter bons alunos e que vai ter todo mundo correndo atrás de você, ela leva muito tempo. Então, é uma carreira que é difícil de entrar. Depois que você entra, é bastante frustrante até você chegar num ponto em que a máquina começa a funcionar por si só. Você não precisa estar sempre correndo atrás. Então, acho que tem essas três dificuldades. A dificuldade pessoal, de realização pessoal, ela é difícil, as pessoas têm dificuldade em lidar com isso. A dificuldade da estrutura da universidade, né? Então, a universidade brasileira é muito aquém do que a gente está acostumado em ver outras universidades. E essa coisa, né, das coisas que acontecem por conta de reputação, por conta de pequenos espaços de poder. O ambiente universitário no Brasil é um ambiente muito pouco integrado, então, se você vai para outras universidades no exterior, as pessoas conversam, almoçam juntas, tem um recital de música, tem uma atividade cultural da universidade que todo mundo vai, tem palestra, tem gente famosa. No Brasil, eu passo semanas sem ver os meus colegas, né? Então, a universidade não é integrada. Então, essas dificuldades que tornam a carreira pouco atrativa. Por outro lado, é uma carreira que, quando você consegue superar esses obstáculos, ela é muito recompensadora, né? Formar gente, formar alunos é uma coisa muito legal, muito legal. Ainda nessa área de entrar dentro da carreira acadêmica, quais você acredita que são as de conhecimento ou disciplinas que podem se beneficiar mais da educação na pós-graduação? Olha, é uma pergunta bem difícil, porque depende muito do como está a pós-graduação em cada área, né? Uhum. A gente sabe que o Brasil tem algumas áreas, algumas ilhas de excelência, né? Os estudos de, por exemplo, física no Brasil é ilha de excelência, matemática no Brasil é uma ilha de excelência, tudo que é do agro no Brasil é uma linha de excelência. Então, o pessoal da agronomia, a zootecnia
faz um trabalho primoroso. Sabe que oncologia no Brasil é uma ilha de excelência, mas as ciências humanas estão começando a entrar em algumas ilhas de excelência, né? Mas, via de regra, você tem poucas áreas que se beneficiam muito da pós-graduação. Se você tiver em uma dessas áreas, matemática, física, química, oncologia, botânica, né, biologia, essas áreas que o Brasil é referência internacional, aí é uma coisa sem erro, né? Você vai entrar num time de pessoas que tem muito contato internacional, que tem muita produção, então o retorno é muito certo. Agora, se você está entrando numa área que vai desbravar alguma coisa, que não tem uma grande reputação, o benefício é mais o fato de você conseguir sua trajetória de pós-graduação num retorno para sua carreira, né? Então, a pós-graduação não vai ter muito a te oferecer, a não ser que você use aquilo de fato para alavancar a sua carreira. Então, se você quer uma carreira acadêmica, por exemplo, o que vai mandar é o quanto você vai ter de capacidade de se dedicar àquela carreira, o quanto você vai ter capacidade de fazer pesquisa, o quanto você vai ter capacidade de publicar, de estar em tudo que é evento, né? Então, isso vai fazer com que a tua carreira individualmente se alavanque. Agora, para o mercado de trabalho, né, o mercado privado, o mercado técnico de trabalho, tem muitas parcerias que têm sido feitas para a pós-graduação funcionar bem, né? Então, conheço vários casos de funcionários de grandes empresas que vão fazer pós-graduação para desenvolver um produto em parceria, e aí esse produto vira de fato um produto da empresa, ou vira um estudo que a empresa vai usar para desenvolver alguma coisa. Então, aí, nessas parcerias, me parece ter uma coisa muito bem acertada, muito bem equilibrada, de você ter, de um lado, a empresa liberando o funcionário lá, sei lá, uma tarde, um dia por poder se dedicar à pós-graduação, e depois ter um retorno para a empresa do desenvolvimento de um produto. Então, acho que nesses casos, a gente tem um retorno esperado que paga mesmo o investimento da sociedade num sistema que é muito oneroso, é muito custoso e tem devolvido pouco. Então, acho que nesse tipo de cooperação a gente tem devolvido mais para as pessoas do que as pessoas Dentro disso, como você acha que a formação, a tua opinião sobre como a formação acadêmica, ela pode influenciar no desenvolvimento social e econômico do país? Olha, todos os países da OCDE têm uma taxa aí de 1,3%, 1,4% de doutores na população, né? O Brasil tem 0,2%. Então, a gente está 6, 7 vezes abaixo da OCDE. Principalmente no mercado de hoje, em 50, a gente já está muito preocupado em formação mais técnica para desenvolver grandes coisas, né? Trem, motor, estrada, tecnologia de grandes obras, vamos dizer assim, né? Aquela fase desenvolvimentista da América Latina, que a China passou recentemente, tá? Ou aquela fase ali dos anos 60, 70, dos tigres asiáticos. Então, acho que ali tinha, de fato, uma grande ideia de se desenvolver muito em tecnologia. Eu acho que hoje a gente está lidando com coisa muito menor, né? Os impactos são muito mais restritos. Então, assim, as pessoas às vezes desenvolvem um aplicativo muito bom, às vezes a pessoa desenvolve um produto com uma ideia muito legal, mas é sempre uma coisa um pouco menor, com impacto um pouco mais localizado. E não tem problema isso, desde que todo mundo faça alguma coisa com impacto econômico e social. Nesse sentido, a pós-graduação tem entregue algumas coisas bem interessantes. Eu acho que muito porque a nossa graduação perdeu nos últimos anos de forma geral, né? A gente mais no atacado, o EAD, universidades privadas fizeram uma graduação mais nivelada, né? menos destacada, e a pós-graduação assumiu esse lugar de inovação. Então, mesmo em áreas que não são exatamente tecnológicas,
a gente tem tido inovações bastante importantes, acompanhamento de atuação de políticas públicas. O pessoal que estuda crime organizado tem trazido coisas muito, muito bacanas sobre como a pós-graduação pode ajudar a entender soluções para a segurança pública. Então, eu acho que tem um impacto, agora o impacto tem sido mais localizado. Então, temos um problema para lidar aqui. Por exemplo, a gente está desenvolvendo aqui, num centro de pesquisa nosso, um índice de impacto, uma pegada de carbono parlamentar. Então, quanto o parlamentar produz a pegada de carbono e o quanto ele, com o que ele faz, mitiga o custo de carbono do seu mandato. É uma coisa super localizada, interessa a pouca gente, né? Não é uma coisa que interessa a população como um todo. Mas é um produto que a gente espera que tenha um impacto econômico e social. Falar assim, ó, você pode ranquear parlamentares, se você está preocupado com o meio ambiente, você pode ranquear parlamentares aqui pelo custo carbono que eles têm durante o seu mandato. Então, esse tipo de coisa super localizada que eu acho que entregam hoje um produto interessante econômico social. Né? Mais fechado, mais pontual, mas a gente consegue entregar muito mais pequenos produtinhos do que um grande produto tipo Japão dos anos 80, né? Que desenvolveu tudo que a gente usa hoje, desde touchscreen até aparelho de som, coisa digital, tal. A gente não tem isso daí. A gente tem esses pequenos produtos que vão tendo um impacto bem interessante e estão começando a ficar cada vez mais frequentes porque tem uma cobrança desse governo, são de governos anteriores, tem uns 8 anos isso já, de que a pós-graduação tenha preocupação com o impacto social, e isso não é só no Brasil, né? Isso é em todo o mundo, essa preocupação com o impacto econômico e social. Uhum. Teve uma coisa que você falou na sua fala anterior, Bruno, que eu achei interessante em relação à interação com outros pesquisadores e acadêmicos, né? Como que você acha que essa interação durante a pós-graduação pode enriquecer a experiência educacional, essa colaboração entre as pessoas que estão se formando, entre outros pesquisadores? Olha, eu vou falar que eu acho que isso deve ser a coisa que eu mais sinto falta na Universidade Brasileira e que eu acho que é a coisa que a gente mais deveria ter e a gente não tem. Se vocês procurarem aí, tem um geneticista holandês, que é o geneticista que descobriu o cromossomo Y. E ele é casado com uma brasileira e se aposentou na Holanda e veio passar um tempo aqui no Brasil. E ele está na USP, pesquisador visitante e tal. E ele dando uma entrevista numa revista esses dias atrás, falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu não entendo como vocês conseguem fazer ciência no Brasil sem interação social. Vocês não têm interação entre alunos de graduação e pós-graduação, os professores não conversam no intervalo, não conversam na hora do almoço, não saem juntos, não andam juntos, não sabem o que o outro está fazendo. E eu falo assim, poxa, quando eu cheguei da Holanda aqui, eu falei, meu Deus, vocês não têm um restaurante que vocês sentam, uma cantina que vocês tomam café, não tem uma copa que vocês interagem ali, isso é muito grave. E me parece muito grave mesmo, porque as ideias de pesquisa e o andamento da pesquisa, tudo bem, a gente tem espaços específicos para medir, né, medir a febre da nossa pesquisa. Então, você vai apresentar um paper num congresso, você vai receber um feedback lá, alguém vai comentar das suas ideias, tal. Mas isso é uma coisa super limitada, né? Normalmente o que você tem é essa interação constante. Então você escuta os colegas, vem gente de outro departamento, almoça com você, dá uma ideia, se incorpora, vê um texto novo que saiu, uma técnica nova, alguém comprou um software que você pode usar também, um aluno veio de outra universidade, trouxe tal coisa, uma ideia que você pode usar. Isso me parece algo fundamental para o desenvolvimento da ciência e me parece um troço que a gente simplesmente não tem no Brasil. Né? Primeiro porque as universidades não são ambientes de trabalho. São poucas universidades que oferecem ao professor um ambiente de trabalho adequado. Eu conheço alguns colegas que levantam cedo, vão trabalhar na universidade, ficam o dia inteiro, mas não é o meu caso, não é o caso de muita gente. Né? Então eu trabalho basicamente em casa, vou para a universidade 2, 3 vezes por semana, quando vou,
para compromisso. Vou dar aula, vou numa reunião, vou orientar, mas é só. Né? A universidade não é o meu ambiente de trabalho. Meu ambiente de casa que eu mesmo pago, a minha internet, os meus livros, o meu escritório, abro mão de 20 metros quadrados do meu apartamento para ter um escritório e tal. E a universidade não oferece a menor condição de trabalho. Então, a gente não tem mesa confortável, não tem cadeira confortável, não tem espaço para biblioteca. A biblioteca da universidade normalmente é super precária, a internet não funciona, né? Não tem estrutura, não tem material de limpeza, não tem uma cantina agradável, não tem um sofá para você esperar meia hora um aluno entre uma coisa e outra. Não é um ambiente de trabalho. Né? E para resumir, a universidade não é um ambiente de trabalho. Então, os alunos nossos, até no centro de pesquisa, se esforçam muito e vão, e tem reuniões e tal, mas não é um ambiente de trabalho como a gente espera que o ambiente de trabalho seja. Então, acho que esse papel da interação social pode parecer uma bobagem. Né? Eu estou falando aqui uma coisa assim, não, você queria só um espaço para tomar café, que essas coisas de fato movimentam a ciência. Essas coisas de você partilhar o que você está fazendo. Então, tem colegas que eu não vejo há mais de um ano no meu departamento. Né? Eu falo com a pessoa pelo WhatsApp, por e-mail e tal, mas não vejo o colega de trabalho, não sei o que ele está fazendo. Se alguém me perguntar o que essa pessoa está fazendo, eu não faço ideia. Está trabalhando. Agora, no que ele está trabalhando, se a gente podia trabalhar junto, a gente podia escrever alguma coisa junto, se daria para aproveitar recurso meu e dele para comprar um software, para comprar um equipamento, ninguém sabe. Muito, muito comum nas universidades de ponta do mundo. Né? Então, qualquer universidade que você vai, essa coisa de viver a universidade é muito comum. E no Brasil, a universidade é quase um espaço que você vai para fazer somente o necessário. Né? Não vai dar aula, vai numa reunião, volta para casa. Então, acho que essa estrutura de vida universitária que a gente não tem. A universidade brasileira não tem esporte, a universidade brasileira não tem a universidade brasileira não tem formação extra sala de aula. Né? Então, quando tem é militância, só militância. Né? Então, que o centro acadêmico, o DCE, promove. Mas nada além disso. Uhum. Então, bem... Eu acho o ambiente universitário brasileiro estéril. Né? Assim, é é quase hospitalar. Assim, você vai lá para dar plantão e vai embora. Eu acredito que essa troca de experiência com pessoas de vivências e experiências enriqueceria demais o trabalho que vocês constroem, né? Eu acho que sim, porque quando a gente se encontra, né, então, eventualmente, eu vou viajar e encontro um colega. Esses dias eu viajei com uma colega aqui da minha universidade, e a gente foi conversando a viagem inteira, e da viagem sai 2 projetos. Sim. Né? Então, assim, o fato de a gente ter ido para uma reunião em Brasília, ficamos 2 dias na cidade, 48 horas juntos, que podem funcionar. Às vezes não vai dar certo, mas ciência é assim, ciência é a longo prazo, com custo que você não pode colocar no orçamento, porque não é ciência trabalha com hipótese, né, não com certeza, e é feita de interação. Então você tem projeto coletivo, construção coletiva, e isso talvez seja a coisa que eu mais lamento na Universidade Brasileira. Assim, o quanto a gente vive são ilhas, ou como eu falo, os programas de pós-graduação, federação de professores, não são um programa de pós-graduação. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E eu vejo muita gente começando, assim, entre os amigos, as pessoas que eu conheço, começando o mestrado e parando no meio, não era bem aquilo que ela queria. Eu imagino que a maioria dos casos é porque a pessoa já sai da graduação e quer fazer uma pós, sem fazer uma pesquisa sem se conhecer ou conhecer qual é o objetivo, o que quer com aquilo, né? Quais você diria que são os mitos ou equívocos comuns sobre a obtenção de um título de mestrado, doutorado, e como que a gente consegue esclarecer isso para as pessoas que estão buscando? Eu acho que daí, Catarina, é preciso a gente diferenciar essas duas coisas. O título de mestre, hoje em dia, é um título quase protocolar.
né? Assim, tem uma pesquisa, tem uma revisão de literatura, você faz muita disciplina, mas ele é um título hoje feito para ser uma titulação rápida, né? Então você entra no mestrado para responder um pequeno problema de pesquisa e sair com o título de forma rápida. A gente recomenda, inclusive, claro, nem sempre isso é possível, mas a gente recomenda quem consegue fazer o mestrado em um ano, né? Então que seja uma coisa rápida, que você não perca muito tempo com isso. Porque a ideia do mestrado é, de fato, te inserir no meio acadêmico ou fazer uma formação que você possa ir para o mercado de trabalho rapidamente, né? Então, a gente deveria ter um mestrado como funciona, por exemplo, no Reino Unido. Você tem um mestrado rápido para quem quer voltar para o mercado de trabalho, ou um mestrado longo, que é, na verdade, uma qualificação para o doutorado, né? Então, você fica mais um tempinho no mestrado e você já engata automaticamente o doutorado. Ou seja, quem vai fazer um mestrado mais longo é a pessoa que está, de fato, interessada em produzir ciência, coisa acadêmica e tal, vai fazer uma dissertação mais longa, vai escrever mais, vai ter mais contato com metodologia e vai caminhar para o doutorado. E quem quer fazer um mestrado mais curto, para voltar para o mercado de trabalho, tem um mestrado mais curto. Então, acho que, primeiro, assim, o mestrado é uma coisa muito diferente do doutorado. Uhum. As pessoas acham que é uma coisa... Eu acho que se a gente tivesse um contínuo de distância, né, uma linha de distâncias, o mestrado está bem mais perto da graduação do que o doutorado está perto do mestrado. Né? Então, o mestrado tem mais cara de uma continuidade da graduação do que o doutorado tem mais cara do que uma continuidade do mestrado. Uhum. Então, cada mesmo de chave é no doutorado. Então, a pessoa, quando vira cientista, vira acadêmico, é no doutorado mesmo. Porque aí são 4 anos e meio, 5 anos enfiado no... Isso no Brasil, né? Estados Unidos, a média de doutoramento é de 6 anos. Então, a pessoa fica 5, 6 anos enfiada numa tese. Você domina absolutamente tudo daquele objeto, todas as técnicas, todas as metodologias, sabe a teoria do começo até o fim, um monte de congresso, entender o que é escrever academicamente, entende a diferença entre ir num evento bacana, ir num evento mais ou menos, uma revista que é das mais reputadas, menos reputadas. Então, ali você entra, de fato, no mercado acadêmico. Né? Então, acho que a expectativa do doutorado é muito mais alta que a do mestrado. Uhum. Então, a chance das pessoas se frustrarem talvez seja até maior no doutorado do que no mestrado. Todos os estudos mostram isso. Se você quer ser feliz, vai até o mestrado. Né? Então, a curva de felicidade das pessoas, ela vai bem até o mestrado. Se entrou no doutorado, ela inverte. Né? A curva de felicidade começa a descer. Que dó. Então, porque de fato é um troço desgastante, com muito tempo, muita dedicação. Tá? Então, eu acho que a frustração maior talvez esteja concentrada no doutorado. Muito mesmo. Então, a gente tem tido, por exemplo, uma quantidade de desistências na universidade que está acima da média. Então, as pessoas entram com uma expectativa alta e chegam no meio e falam, puta, não dei conta por uma série de razões. Porque a pessoa ficou doente, porque o emprego não deixa ela continuar, tal. Mas tenho a impressão que a maior parte da frustração está no doutorado. Então, o mestrado é quase uma continuidade da graduação. Você faz, consegue defender, não é muito tempo de dedicação, você não fica inércio nesse debate o tempo inteiro, você está tateando ali o mundo acadêmico. Então, acho que as expectativas para o mestrado é que seja uma formação assim, vou fazer aquilo que eu realmente gosto. Né? Então, sei lá, fiz graduação em economia, mas meu interesse é estudar instituições. Então, vou para a ciência política para estudar instituições que lá o pessoal debate isso. Aí você se especializa nesse troço. Né? Então, é aquela fase de realização plena. Assim, né? Você acabou a graduação e estuda um objeto que você está muito interessado, tem muita vontade. Aí, quando aí a coisa muda muito de figura. Né? Aí você tem que ter uma dedicação muito maior, muito mais tempo. Aí o nível de especialidade é muito maior. Aí não é só sala de aula e projeto. Né? Aí você está em tudo, você está em todos os eventos, você está em palestras, você está sendo convidado, você eventualmente vai estar em banca, vai estar orientando aluno, vai estar participando de projeto coletivo de pesquisa, coordenando o projeto coletivo de pesquisa, coletando dados. Então aí acho que a frustração de quem é no doutorado é maior. Eu acho que o maior mito que
que talvez seja o caso de esclarecer, é que o retorno de quem faz doutorado e mestrado é muito maior do que quem faz graduação. Né? Então, a gente não tem dados que sustentam isso assim, enfaticamente. A gente sabe que as pessoas aumentam um pouco o salário, mas normalmente é porque a gente tem pessoas que já estão no mercado de trabalho que fazem mestrado e doutorado, né? Principalmente funcionário público. Então, uma pessoa funcionário público faz o mestrado, tem um aumento automático de salário, faz doutorado, tem outro aumento automático de salário. Então, tem um certo corporativismo aí do meio acadêmico que a gente não consegue. Às vezes, a gente até consegue barrar, que a gente barrou uma estratégia dessa no passado, mas normalmente as pessoas vão entrando e fazendo mestrado, doutorado para subir o próprio salário. Então, acho que o maior mito é esse, assim, que a graduação é insuficiente. Né? Não é. A graduação normalmente te habilita para fazer muitas coisas, principalmente num país como o Brasil, em que você tem uma população que tem acesso à universidade de ensino superior muito restrito. O principal mito é essa coisa que as pessoas têm de achar que o doutorado e o mestrado te garantem e te abrem muitas portas, que se você fizer doutorado você vai conseguir, e não é o que a gente está vendo. A gente está vendo cada vez mais alunos, cada vez mais doutor sem emprego. Acho que depende do objetivo da pessoa, né? Primeiro, se saber o que quer alcançar no médio, no longo prazo, antes de tomar uma decisão como fazer um mestrado, né? Acho que daí que também vem parte da frustração. A pessoa já emenda uma coisa com a outra e nem para analisar por que está fazendo isso, o que quer alcançar com essa escolha, né? O problema aí é que a gente, dependendo da área que você está, o mestrado e doutorado vira uma tábua de salvação, né? Ah, sim. Né? Então, tem áreas que isso não acontece, né? Os contábeis, por exemplo. Ninguém queria fazer mestrado e doutorado. Porque os meninos, as meninas estavam conseguindo emprego no segundo ano. Né? Porque o Brasil é um monstro fiscal, né? Super complicado, com um monte de imposto, um inferno fiscal para você administrar, e contador tem emprego garantido. Então, essa gente não estava nem aí para mestrado e doutorado. Agora, se você falar com o pessoal da nossa área, aí é um pessoal que não tem alternativa. Né? Achar um emprego que não seja ser professor de ensino médio, o que é ótimo, não tenho nada contra o professor de ensino médio, mas não absorve todo mundo. A chance de você ter emprego fazendo ciências sociais ou ciência política ou antropologia na graduação é muito pequena. Então, o mestrado e doutorado vira uma tábua de salvação. Tipo, puta, não tenho o que fazer agora que a graduação acabou. O que eu vou fazer? Fazer mestrado, que eu tenho bolsa, pelo menos. Né? O que eu vejo... a minha irmã, ela estuda na Unesp, em São Paulo, e eu vejo muito pessoal que se forma em biologia lá encaminhando para essa área de mestrado, doutorado também. Eles acabam dando continuidade nos estudos, porque, como você falou, eu vejo que é uma área que talvez o mercado não absorva tanto quanto as outras áreas, como contábeis, direito, que o pessoal já sai trabalhando, que tem aplicações mais práticas, eu acho, né? E olha que biologia é uma área boa no Brasil, viu? Porque, claro, você não vai poder ser coisa chovendo molhado, mas o pessoal de biologia tem estado bem, porque o Brasil é modelo, né? Exemplo de fauna, preservação ambiental, tal, então tem uma certa demanda. Agora, nem se compara com a demanda. O pessoal de contabilidade é uma coisa incrível. Né? A demanda deles normalmente eles já estão trabalhando na hora que entram na universidade. É todo mundo estagiário no escritório de contabilidade e tal. Então é um pessoal com muita demanda mesmo, né? Ou uns cursos, por exemplo, engenharia cartográfica. Né? Engenharia cartográfica tem uma demanda gigantesca. Agora é um curso dificílimo de fazer. Dificílimo. Mas tem a irmã do amigo meu que é engenheira cartográfica, eu não sei nem onde ela implanta o dinheiro que ela... Né? Então tem uns cursos às vezes muito nichados, né? Aqui no Paraná tem um curso que chama Engenharia Industrial Madeireira, que é um curso que é raro de ter, ou tem aqui no Paraná loteria, ensino superior em loteria. E virou um mercado em Curitiba, tem um mercado gigantesco, virou um centro de instrumento de corda,
Então, tem coisas que acontecem e você não consegue muito prever. Mas, via de regra, a pós-graduação não resolve esse problema. Se você está num curso que o mercado é ruim, né, vou falar do meu curso que eu fiz na graduação e que tem vários alunos que vão eventualmente me ouvir e vão confirmar. O mercado de ciências sociais não é um mercado pujante, né? Mas é mais difícil. A pós-graduação não vai resolver o problema. Você não vai ter. Então, o que não dá é a gente ficar no esquema de pirâmide que é a pós-graduação, né? Então eu faço pós-graduação para ensinar outros alunos a fazer pós-graduação e daí mais outros a ter vaga. Isso não tem fim, né? Bom, como qualquer esquema de pirâmide, alguém vai perder alguma hora. Sim. Então, o que eu acho que talvez as pessoas se frustrem por isso, assim, achar que a pós-graduação resolve coisas que ela não tem o objetivo de resolver. Então tem uma função super específica. O mestrado é uma função mais inicial, mais profissionalizante. Agora, entrou no doutorado, a função do doutorado é formar acadêmico, né? Formar gente, quadro para pesquisa e ensino superior. Então, aí você não vai ter um problema resolvido do tipo, eu preciso de emprego. O doutorado não te resolve esse problema. Né? É uma coisa muito... É por isso o meu comentário um pouco reticente sobre o doutorado profissional. Né? Eu não acho que o doutorado tem que resolver problema de mercado de trabalho. O doutorado tem que resolver problema de academia, problema de ciência. Então, a gente tem que dar um jeito que o doutorado é produzir ciência de ponta, não fazer produto para a indústria. Isso o mestrado faz. Tu acha que essa questão, como você falou ali, o pessoal, eles se confundem muito. Eu confesso que eu mesma não tinha muito conhecimento a respeito. Para mim, o mestrado estava muito perto do doutorado e ambos tinham esse objetivo de qualificar as pessoas ainda mais para o mercado de trabalho. Mas você acha que o mestrado do doutorado ajuda as pessoas a desenvolverem habilidades críticas, pensamento crítico, mais do que a graduação em si? Acho que não, falar a verdade. Eu vou falar o porquê que eu acho que não. Primeiro, eu acho que é preciso só fazer uma retomada da história da pós-graduação no Brasil, de 1 minuto, nada de parênteses gigantescos que as pessoas humanas fazem, né? É só porque o mestrado era uma coisa longa, até os anos 80, começo dos anos 90. Então as pessoas faziam mestrado de 4, 5 anos, certo? Então pode ser que o mestrado é uma coisa muito fundamental, tal. Foi tanto que as pessoas entravam na universidade como mestres. Dificilmente você entrava na universidade como doutor. Hoje em dia, ao contrário, é muito difícil você conseguir passar no concurso de universidade pública sendo mestre. Né? Você normalmente tem que ter o título de doutorado. Então, os prazos também mudaram. Né? O mestrado antes tinha 4, 5 anos, hoje ele tem no máximo 24 meses. Então, é por isso que ele é uma coisa muito mais rápida. Doutorado, sim. Aí, 48 meses de bolsa e normalmente você tem 54 meses ou 60 meses. No nosso caso, aqui a gente tem 60 meses para concluir o doutorado, ainda que você tenha só 48 de bolsa. Mas qual que é o fundamental aí, né, da diferença? Por que o mestrado é mais uma continuidade da graduação? Justamente porque esse prazo encurtou. Né? Então, a gente tem um prazo mais curto. Todos os estudos mostram que o nível de cultura cívica, ou seja, a pessoa entender diferença, a pessoa entender que as relações sociais são complexas, que as hierarquias sociais são complexas, que instituições servem para dar estabilidade, para você ter enquadramento social e saber como se portar numa democracia desenvolvida, normalmente o turning point é a universidade, ou seja, a graduação. Né? Então, todos os estudos mostram que tem uma população, uma grande fatia da população frequentando o ensino superior, não é nem que são países mais democráticos, mas são países que têm um trato social mais cívico. Né? Então, assim, o trato fino das pessoas, eu digo assim, tem menos violência social, menos violência no trânsito, menos violência por causa de fura-fila, menos violência no dia a dia, as pessoas têm um comportamento mais cívico, mais civilizado. E isso, o turning point é a graduação. O mestrado e doutorado talvez te façam você aumentar a tua visão mais crítica na medida em que você começa a lidar com outras instâncias. Né? Então, na graduação, você fica muito na coisa
da universidade, biblioteca, universidade, coordenação de curso, tal, e você não vai em congresso, quer dizer, de vez em quando até vai, mas não é o comum, né? Então você não vai em evento, não sabe que tem uma política científica no país, não sabe que tem uma política de bolsa, não sabe que tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, CNPq, CAP, então a coisa é um pouco se complexifica, mas o que os dados mostram é que o turning point de você ter uma sociedade mais cívica é durante a graduação. Então, é durante a graduação. Talvez você tenha razão nisso, porque durante a graduação que você vira adulto, né? No sentido mais estrito da palavra, né? Acho que é a transição mesmo da adolescência para a adulta, né? Exato. Então, é a coisa de você eventualmente morar sozinho ou ter que dividir apartamento com outros. A tua mãe não vai mais ao colégio para conversar com a diretora, você vai ter que resolver seus problemas. Então, talvez seja o momento em que você ganha responsabilidade. Sim. Né? E isso torna as pessoas... É como o turning point que mais conservadores. Né? Então, essa coisa de pessoas mais velhas são mais conservadoras não tem a ver com a idade. Tem a ver com duas coisas, ter filho e ter casa. Né? Então, uma sociedade, por exemplo, a minha geração, que tem 40 anos hoje, é uma das gerações que menos tem filho e menos tem propriedade na história da humanidade. E é a geração menos conservadora da história da humanidade. Talvez a geração de vocês seja também, tenha menos filho, tenha menos propriedade, porque a economia mudou, tá muito difícil comprar casa. E ter filho também tá muito difícil. Tendem a ficar mais liberais por mais tempo. Né? Então, você vira conservador mais velho, cada vez mais velho. Mas o turning point de você deixar de ser tão liberal e passar a ser conservador, ou seja, está mais preocupado com propriedade privada, com segurança, com estabilidade de emprego, estabilidade da economia, essas coisas que fazem a pessoa ter um comportamento menos de risco, está ligado a ter filho, ter casa, e não a idade passar. Então, talvez funcione a mesma coisa na universidade, né? Na medida em que você responsabilidade, você passa a ter uma vida mais cívica e menos. Não tem a ver tanto com a idade, tem a ver com a experiência. Sim. E uma última questão, assim, o aluno, então, ele pensou, fez uma avaliação, estudou o que ele quer para a vida dele e resolveu, vou fazer uma pós-graduação. Quais são as características de um programa de pós-graduação de alta qualidade e como o estudante pode avaliar e escolher o programa mais adequado para suas necessidades? Olha, essa é um favor que vocês me fazem. Se vocês puderem divulgar isso em todas as seleções de pós-graduação que a gente faz, seria ótimo, porque a gente fala, e a pessoa não lê nem o edital. A primeira coisa é essa, leia o edital. Leia o edital 2, 3 vezes, leia o edital inteiro da seleção de pós-graduação que você está fazendo. Certo? Porque o edital não só dá o procedimento da seleção, né? Então, vai ter prova escrita, vai ter projeto, vai ter entrevista, vai ter, sei lá, tem seleção, por exemplo, pessoal de música tem prova prática, né? Então, ou não, e também tem dicas sobre o que é a pós-graduação, o que você vai encontrar lá. Então, o mais fundamental, hoje tem uma cobrança muito, muito grande, tem essa cobrança hoje, ela vai continuar para o próximo período, aí até pelo menos 2028, que as pós-graduações são muito coerentes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o quadro de professores, as disciplinas da pós-graduação e as pesquisas que são feitas naquela pós-graduação têm que conversar entre si. Então, da minha parte, por exemplo, como que o Bruno pode ser coerente? Eu sou coerente na medida em que as disciplinas que eu dou na pós hoje é método de pesquisa, sistema eleitoral, partidos políticos, instituições políticas. Certo? O que é a minha pesquisa atual no momento que eu tenho feito? Uma pesquisa sobre ideologia partidária e outra pesquisa sobre reformas eleitorais no Brasil. Que linha de pesquisa eu estou no programa? Linha de instituições políticas. Certo? Então, a pessoa que vê a minha carreira, olha meus pontos e fala assim, não, é verdade, o Bruno ele dá aula disso, ele pesquisa sobre isso e ele atua numa pesquisa sobre isso. Eu não vou orientar um aluno preocupado com o recrutamento de elites para o executivo.
certo? Eu não vou orientar um aluno que está interessado em estudar produção legislativa. Então, o aluno que vai tentar o mestrado comigo, ou o doutorado, ele vai mandar um projeto com essas características. Ou um projeto sobre partidos, ou um projeto sobre sistema eleitoral, um projeto sobre reforma política, um projeto sobre mulheres e partidos políticos. Então, tem esse diálogo coerente. A gente espera que o programa de pós-graduação que o aluno está olhando seja assim. Então, se o programa está dizendo que ele tem uma linha de pesquisa em fitoterápicos, certo? Vai fazer um programa de farmácia que vai estudar coisas de fitoterápicos. Você espera que essa linha de fitoterápicos tenha 3, 4 professores que trabalhem com isso. Certo? Você vai olhar o lápis do professor, você vai ver lá, olha, com cannabis, o cara tá fazendo uma pesquisa com sálvia, com orégano, sei lá, o cara vai fazer alguma coisa relacionada a fitoterápico. E as aulas que ele vai dar também vão ser isso. Às vezes vão ser todas, claro que não vão ser todas. Às vezes eu vou ter que dar aula lá de teoria democrática ou teoria política e tal. Mas a optativa que eu vou ofertar para meus alunos normalmente é isso: sistema eleitoral, partidos, instituições. Tal. Então a gente espera de qualidade tem essa coesão. O formal do programa, as linhas do programa, dialoguem com o que os professores fazem fora de sala de aula e dentro de sala de aula, certo? Então, esse é um programa coerente, um programa coeso, que você pode confiar que as coisas que estão escritas ali estão acontecendo de verdade. Segunda coisa é, se o programa tem uma nota 4 ou 5, você espera que de referência nacional. O que quer dizer isso? Você espera que tenha professores de outras universidades que dão aula no programa, que você receba professores ou que você envie professores para outras universidades para fazer estágio de pesquisa. Né? Então, agora, por exemplo, no final, depois que eu acabar o meu mandato aqui de coordenador, eu devo ir fazer um estágio de pesquisa no CESOP da Unicamp. Certo? Então, por quê? Porque é bom. Então, durante as minhas férias, em vez de ir para o centro de pesquisa na Unicamp, ficar 2 meses dialogando com os colegas lá. Então, esse tipo de coisa você espera de um programa de referência. De um programa com nota 6 e 7, né, que então vai de 3 a 7 as notas da CAPES, você espera que esse programa tenha inserção internacional. Ao mesmo tempo, esse é um programa muito mais difícil de entrar. Então, um programa 6 e 7 vai ter muito mais demanda, porque tem mais bolsa, tem mais oportunidade, etc, etc. Por onde que eu vejo isso? No site do programa e no site da CAPES. O site do programa é obrigatório ter essas informações em português e em inglês. Certo? Então, a gente é punido, a gente recebe menos dinheiro, ganha menos nota na CAPES se a gente não tiver essas informações expostas no site do nosso programa. Então, qualquer aluno pode, ou qualquer pessoa, qualquer interessado, entra no site do nosso programa, vai ter lá quais são as linhas de pesquisa, quais são as pesquisas que têm sido feitas, qual é a estrutura do programa, etc, etc. E no site da CAPES, se você entrar lá, capes.gov.br, você vai achar a classificação dos programas pelas áreas. Ah, quero uma área de ciência política, só os programas nota 7. Aí você vai pegar, os programas nota 7 são esses aqui, tal. Vamos entrar, vamos olhar lá esses programas e ver se eu tenho chance de entrar, se isso tem a ver com a minha pesquisa, com o que eu tenho interesse. Né? Os programas têm específicos. Né? Então, eu consigo falar bem da minha área. Então, a gente sabe que a Federal do Paraná tem uma tradição em estudos de comunicação política, em estudos de elites políticas e estudos de eleição e relações internacionais. O resto das coisas não tem muita entrada aqui. Quer dizer que a gente vai recusar um excelente aluno de estudo legislativo? Não. Mas esse aluno de estudo legislativo tem muito mais chance de se dar melhor. Sim. Que é um programa que tem professores excelentes, excepcionais, que estudam. Eles têm um centro lá que chama o CEL, Centro de Estudos Legislativos, que é referência no Brasil para esse tipo de coisa. Então, olhar esses pormenores facilita muito a tua entrada. Né? Então, eu canso de recusar projeto, que às vezes o projeto é até razoável, mas não tem ninguém que oriente. Né? Às vezes, tudo bem, a pessoa é aqui de Curitiba, não pode ir para outro estado, a gente entende tudo isso. Mas, quanto mais
tua formação e o teu interesse tiver afim com o programa que você está olhando, mais fácil é de você entrar e é mais fácil de você se inserir no programa. Sim. Né? Então, apresentar a pesquisa, dialogar com os colegas, frequentar aulas que vão ajudar o teu projeto, não vai ser só crédito livre, né? Você de fato vai ganhar com a disciplina. Então, meu principal conselho para quem está tentando, está interessado, entre no olhe o site do programa, mande pergunta para o coordenador, manda pergunta para a secretaria, o que é isso aqui, o que significa, onde que o meu projeto se encaixa, não se encaixa, as pessoas vão falar. As pessoas só não podem ajudar você a escrever teu projeto, porque daí a gente está cometendo uma ilegalidade. Mas falar sobre o que eu estou estudando, sobre que linha de pesquisa, eu estou super aberto a responder qualquer pessoa que tem interesse nesse tipo de coisa. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Então, o segredo é ler os editais, pesquise, sabe o que você quer fazer de fato, para já direcionar o projeto na universidade correta, no programa correto. Exatamente. Vão ter programas mais genéricos, né? Então, somente programas mais novos que estão começando vão demorar até achar a sua vocação. Mas nos programas um pouco mais consolidados, aí nota 5 para cima, se você olhar, você vai ver. Está escrito lá, linha de pesquisa em instituições e processos decisórios, linha de pesquisa em RI, linha de pesquisa em cultura política, gênero e política. Óbvio que eu falo com meus alunos, a pessoa estuda na graduação, vem aqui uma aluna minha estudava gênero e política. Professor, mas eu quero estudar isso. Não há aqui na Federal do Paraná. Certo? Vai para a UFSC. Vai para o IESP, no Rio de Janeiro, que tem gente super qualificada, muito mais competente do que eu, para orientar sobre isso. Então, é isso. Olhem a vocação do programa e a vocação de vocês. Quanto mais próximas essas coisas estiverem, mais fácil é entrar. Uma dúvida agora, Bruno. Todo programa de graduação, ali, mestrado e doutorado, eles oferecem uma bolsa para o doutorando, para o mestrando ou não? Não necessariamente? Não necessariamente. Você sempre vai ter bolsa ofertada. Sempre. Certo? Agora, a quantidade de bolsa ofertada varia de programa para programa. Então, a gente, por exemplo, tem uma quantidade de bolsas que quase cobre toda a necessidade que a gente tem de alunos. A gente tem hoje, acho que, um aluno que precisa de... Mas é raro isso acontecer. Né? Normalmente, ou você tem programas que tem muita bolsa, que tem muito dinheiro, então programas de muita excelência. Eu vi esses programas quando eu estava no meu doutorado. O doutorado tinha alguns programas que eram referência internacional, e aí, assim, os programas tinham por ano 15 bolsas, 16 bolsas disponíveis. Mas não é regra. Né? Normalmente, a regra é que você tem uma quantidade limitada de bolsas, e aí tem... Né? A gente, por exemplo, aqui tem um critério que combina se a pessoa está trabalhando ou não, combina se a pessoa está em vulnerabilidade social ou não, com a classificação dela no processo seletivo. Então, o que a gente sabe, assim, normalmente os primeiros colocados vão ter bolsa. Né? Então, se você passou tanto no doutorado quanto no mestrado até a seleção, você vai ter bolsa. No mestrado, normalmente você tem ali até o 7º, 8º lugar, você tem bolsa. No doutorado, você vai ter até o 4º, 5ª posição, se você for aprovado, vai ter bolsa. Então, as bolsas não cobrem todo mundo, mas também porque a gente não tem demanda de tanta bolsa assim. Né? A gente olha, então, só tem 5 bolsas de doutorado, Bruno, mas entra 10 alunos. É verdade, mas dos 10 alunos, entram 5 que trabalham com um funcionário público, o outro não pode ter bolsa porque tem uma empresa. Então, normalmente, a gente consegue contemplar esse aluno na graduação e vai para o mestrado e não tem nada, né? Não tem emprego, não tem nada. Se ele entrar bem colocado, a gente quase que garante que ele tem a bolsa. Então, a gente tem aí uma série de diferentes fontes. Tem a CAPES, tem o CNPq, tem a agência local aqui, as FAPES, né, as fundações de fomento aí dos estados, ou projetos específicos que às vezes conseguem bolsa.
Então, a gente tende a ter uma de bolsa bastante razoável. Tá? Mas isso é uma coisa que você, interessado no plano de pós-graduação, pode perguntar com toda a liberdade. Certo? Olha, normalmente até que posição vocês têm bolsa? Tem programa que tem menos bolsa, tem programa que tem mais bolsa, mas não custa nada você perguntar na hora de se inscrever. Uhum. As pessoas não vão, nem tem razão para esconder esse tipo de informação. Sim. Uma outra pergunta, Bruno. Qual que é a sua interpretação da profissão e como isso impacta na formação acadêmica e na carreira acadêmica em si? A recomendação de qual profissão? De qualquer uma? De qualquer uma. Então, eu acho que na pós-graduação o impacto é zero. Né? Então, a gente tem uma discussão gigantesca sobre a regulação ou não da profissão. Não é nem regulamentação, né? O reconhecimento da profissão de cientista político. Né? Ou seja, que ela vire de fato uma profissão e não que seja só uma formação. Né? E tem um debate gigantesco que as pessoas acham que isso vai criar cartórios, vai criar conselhos e fiscalizar a atuação e tal. O que eu discordo totalmente. Tem um monte de profissões aí que não tem nem conselho, nem sindicato, nem nada, e elas existem muito mais para uma função específica. A minha briga, não só com a profissão de cientista político, como outras profissões, é que formalizar essa profissão permite que você entre num circuito ou entre num horizonte de profissões específicas de carreira de Estado e que o empregador de empresas privadas possa te contratar com essa profissão. Né? Então, por exemplo, vocês devem estar sabendo do tal do Enem dos concursos, né, que acontece agora em maio. Esse super concurso unificado do governo, aí, que vai ter vagas para, sei lá, são milhares de vagas no Brasil inteiro, em um monte de órgãos, em um monte de cidades. Tem um monte de profissões lá. Economista está lá, sociólogo está lá, antropólogo está lá, analista de políticas públicas está lá. A única profissão que não está é cientista político. E para um monte de vagas no Estado. Vagas no Ministério da Educação, vaga no Ministério da Ciência e Tecnologia, vaga no Ministério do Desenvolvimento. Por que não está lá? Porque não é profissão regulamentada por lei. Uhum. Né? A mesma coisa com jornalista. O jornalista consegue ainda ser contratado como jornalista porque entra lá como redator, entra como repórter e tal. Mas eu gostaria que os meus alunos de graduação pudessem ser contratados como cientistas políticos, assim como economista é contratado como economista. Sim. Né? Como pedagogo é contratado como pedagogo. Então, o ganho da regulação profissional é justamente para quem está fazendo graduação. Eu entendo que às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas. Eu também acho que às vezes o corporativismo é uma coisa chata, né? Então tem que ter a chancela do Estado para exercer a profissão e tal. É verdade, mas é assim que o Brasil funciona. Se você não tiver isso, então como é que eu defino, por exemplo, um colega que é cientista político, fez a graduação em ciência política, vai ser contratado por uma empresa de pesquisa eleitoral? Que salário você paga para essa pessoa? Né? Ah, não, mas ele pode negociar o seu salário com o seu patrão. Ah, você tá de sacanagem, né? O salário é 1000 vezes maior do que se a profissão fosse regulamentada e tivesse um sindicato, por exemplo, ou um órgão que você pudesse denunciar, falar, isso aqui não está sendo cumprido. Então, a minha questão é mais sobre dar oportunidade para quem está na graduação. Na pós-graduação, isso não conta nada. Eu mesmo, o único título de cientista político que eu tenho é o doutorado. Porque a graduação é em ciências sociais, a graduação em ciência política é uma coisa super recente. Quando eu fiz o mestrado, não existia mestrado em ciência política no Paraná. Então, eu fiz um mestrado fora da ciência, ainda que eu tenha feito conteúdo de ciência política, é um mestrado com outro nome. Isso não impacta em nada na minha vida. Nunca impactou, ninguém nunca deixou de publicar um artigo meu falando, olha, você não tem diploma de graduação em ciência política. Então, eu acho que esse impacto para a pós-graduação é muito, muito residual. Agora, para a graduação, eu acho que oferece muita oportunidade, tanto para ser contratado no mercado privado, quanto para ser inserido no mercado público. E a gente tem uma recusa do pessoal da nossa área por achar que isso é uma coisa que limita o intelecto, que as pessoas... eu não entendo muito bem a existência do nosso pessoal, mas a ideia é um pouco que isso
mancha a função intelectual, e você deixa de ser um cientista político assim com C maiúsculo e vira só mais um funcionário. Então, o debate, eu acho que isso deve ter em várias outras profissões, mas eu não acompanho, claro, o debate de outras profissões. Uhum. E quais, para você, quais são as tendências emergentes na educação da pós-graduação? E como a gente, a sociedade como um todo, deve se preparar para essas mudanças, se é que elas irão ocorrer? Eu acho que tem duas tendências aí que de fato devem ocorrer. Uma tendência é que o mestrado deve encurtar mais, Ainda mais? ainda mais. Então isso já está sendo debatido em algumas instâncias aí, principalmente na CAPES, no MEC e tal, de encurtar o mestrado. Então fazer um mestrado que ele seja isso que eu tenho dito mesmo, uma coisa rápida, formativa, aplicada e que você faz rápido. O doutorado fica uma coisa acadêmica. Eu acho que vai aumentar muito a coisa de mestrado profissional, né? Inclusive com turma exclusiva de mestrado profissional. Então tem muito mestrado profissional que funciona por encomenda, né? Então você tem, por exemplo, a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, que é um mestrado profissional para capacitar os servidores a disputar editais do governo federal em cultura. Aí você tem uma turma que você monta uma grade, né, de disciplinas tal para atender aquela turma. Então, uma coisa não chega a ser submedido, assim, mas uma coisa tipo bespoke, assim, uma coisa sob medida, mas não completamente individual, né? Então, isso eu acho que é uma tendência, as pessoas terem mestrados profissionais específicos, né? Então, se você tem uma empresa, se você tem um órgão específico de governo, a Polícia Federal, por exemplo, esses dias pediu uma pós-graduação para gente não, né? Eu digo para a área como um todo, não aqui para a Federal do Paraná, para atender uma demanda deles. E a outra coisa que eu acho que tem uma tendência que é óbvia, né? Que é o uso cada vez mais intensivo de metodologia de pesquisa com tecnologia de ponta. Né? E eu tenho 41 anos e já me sinto atrasado. Eu vou ter que me acostumar, porque eu não vou ter tempo de aprender todas essas coisas novas que estão saindo. Mas cada coisa nova que sai, a gente tem já, assim, no dia seguinte, alguém fazendo um texto de inteligência artificial, né? Falei para um colega na segunda-feira, alguém vai classificar partido ideologicamente usando inteligência artificial. ou a gente faz, ou alguém vai fazer. Se é que já não tem alguém fazendo. Sim. Já tem, por exemplo, inteligência artificial para classificar ideologia de legislaturas do Senado. Né? Para esses colegas fazerem de partido não vai ser muito difícil. Sim. Então, eu acho que essa adaptação cada vez é mais rápida, cada vez é mais dinâmica, né? E aí é um pouco coisa da geração de vocês, ou até de uma geração um pouco mais nova, né? A diferença entre eu e meu irmão, por exemplo, que tem 5 anos mais novo que eu, é gigantesca em termos de uso de tecnologia, né? Ele domina, então, a diferença entre eu, que tenho 40 anos, e um aluno de 20, um aluno chega com muito mais coisas, muito mais vantagens nesse sentido. E aí, acho que a última coisa, que eu acho que é uma tendência geral, não é uma tendência só da minha área, que são a volta de duas coisas. Eu acho que é a volta de estudos comparados. Então, isso não é uma fala minha, isso é uma fala de uma pesquisadora muito renomada, chamada Ruth Collier, que veio dar uma palestra no Brasil. E ela estava falando isso, ela falou: a ciência se perdeu um pouco na técnica, se perdeu um pouco na metodologia, a coisa ficou muito matematizada, muito técnica, muito formalista e se descolou um pouco da realidade. E a gente está vendo, ela falou, os Estados Unidos, que é o país que lidera a ciência mundial, a gente está vendo já um retorno nos Estados Unidos a metodologias de maior controle de objeto, né? Ou seja, metodologia comparada, experimento, essas metodologias que estão preocupadas em recortar mesmo porque as extrapolações estão muito, ou seja, as conclusões que as pessoas chegam estão muito, muito localizadas. Né? Então a gente tem tido muita dificuldade em ter, por exemplo, esse debate que tinha nos anos 90, o ovo faz bem ou faz mal,
café faz bem. Porra, é para estar resolvido, né? Sim. Manteiga ou margarina, né? É para estar resolvido. Mesmo que a resposta seja tanto faz, Sim. né? Mas era para estar resolvido. E segundo esse pessoal que estuda ciência, né, faz ali né, uma sociologia da ciência, eles têm dito isso. A gente se perdeu um pouco na miudeza da tecnicidade, muita matemática, muita técnica, e a gente tende a ter uma retomada de métodos de mais controle. Né? Métodos de mais controle normalmente envolvem mais comparação, mais objetos. Tá? Mas nesse sentido, você acha que a ferramenta, a inteligência artificial, vai vir para ajudar as pesquisas ou pode acabar sendo um problema? Acho que eu não sei responder essa pergunta. Assim. Eu gostaria de acreditar que ajudasse. Eu acho que tem coisas que ajudam. Sim. É como se usa a ferramenta, né? Exato. Eu acho que, por exemplo, eu pedi esses dias, tudo bem, eu fiz o chat GPT aqui, o 3.5, né, o basicão. Juntar países com características políticas semelhantes. Ele não inventou nada, certo? Agora, ele juntou países de um jeito que eu nunca ia pensar em juntar. Certo? Então ele juntou para mim, para a pesquisa que eu estava pensando, ele juntou Brasil, Polônia e Filipinas. Nossa. Exato. Né? Então é uma junção de países que fala assim, que raio tem a ver uma coisa com a outra. Ele né? coloca Mas a justificativa ou nem? não, eu que dei. Sim. Eu que dei o parâmetro. Então o meu parâmetro era tamanho da Câmara, tamanho da população, a fragmentação do sistema partidário, etc. E pedi para ele, falei, meu filho, com essa, me dê países que têm essas características. E ele, então acho que parece útil. Sim. Né? Quer dizer, eu cheguei a essa mesma conclusão que o ChatGPT chegou, até preciso dar um crédito para o meu aluno, Gabriel, que fez esse levantamento junto comigo. A gente chegou exatamente na conclusão olhando o livro, só que a gente levou uma semana para fazer isso. Sim. Né? Então a gente ficou olhando o indicador de fragmento de tamanho de câmara, de alfabetização dos países, olhando item por item e fazendo quadradinho, xizinho lá. Não, esse entra, esse sai, esse entra, esse sai, até chegar na mesma conclusão do ChatGPT. O ChatGPT levou 3 segundos para fazer isso. Sim. Então, acho que se você souber usar, todos esses robozinhos que o ChatGPT tem de revisar resumo, reescrever texto de forma acadêmica, essas coisas são super úteis. Mas elas são muito, muito instrumentais. Sim. Muito instrumentais. Então, assim, o ChatGPT dá um tapa. É uma base para depois você usar ou não aquilo com a sua visão. Né? É um facilitador, na verdade. É um facilitador. Né? A pessoa tem que pensar, a pessoa tem que ter a máquina por trás ali. Se for isso, ou seja, para as coisas ficarem rápidas, o inteligência artificial é meio igual a calculadora, assim, né? Você vai ficar fazendo a conta na mão, né? Sim. Então, acho que tinha uma professora de estatística minha, a Dani, que ela falava assim, estatística é como um corrimão no escuro. Quando você não está muito certo da tua teoria, você tem estatística para te apoiar. Me parece que inteligência artificial tem que ser encarada do mesmo jeito, sabe? Sim, você está inseguro, você precisa de apoio, você usa inteligência artificial. Mas, então eu não tenho muita... Agora, tem potencial para ser um desastre. Né? Acho que o problema é quando a pessoa quer usar a inteligência artificial para dar a solução final. Sem fazer essa avaliação, essa análise humana. Depois que isso é uma ferramenta mesmo, assim, é uma calculadora. Não resolve o problema inteiro, ela vai te facilitar. E como isso é muito boa. Exato, mas aí tem um pessoal que está usando de má fé mesmo, né? Então já tem muita revista publicando artigos que tem aquele padrãozinho na inteligência artificial, né? Então eu não posso afirmar com certeza, mas o meu levantamento mostra que... E essa frase está em 15 artigos. Ou seja, todo mundo usou inteligência artificial para concluir o seu texto ou para introduzir o seu texto. Então aí que eu acho que mora o perigo. Agora, se for ser usada desse modo, né, a facilitadora, eu acho que é super. Agora, não acho que no caso da pós-graduação mude grande coisa. O que muda é como a tecnologia mudou a nossa vida ao longo do tempo. Então, na minha época, o programa da época, o software da época era SPSS. Puta, coisa revolucionária, faz tudo, né? E é o que eu uso até hoje, porque eu aprendi isso em 2006, 2007. Né? Agora, os alunos hoje usam R, programação, Python e tal. É outra coisa. Agora, não mudou
em grande coisa, por exemplo, como é que você escreve uma tese, como é que você faz pesquisa. O que muda é, você consegue fazer testes melhores, você consegue rapidamente, né? Você consegue, por exemplo, o gerenciador de referência bibliográfica. Se hoje uma pessoa me falar para escrever um texto, eu tenho que colocar a bibliografia na mão, eu nem começo. Sim. Né? Esses dias eu tive que escrever com um autor que queria pôr na mão, eu falei, beleza, mas você faz, eu não vou fazer nada. Então, porque você fica até folgado, você fala, eu não vou. Você referência bibliográfica na mão, com um monte de software que faz isso. Então, para essas coisas, eu acho que facilitou muito, assim, facilitou super. Então, talvez o trabalho... O meu medo é o seguinte, desde que surgiu essas tecnologias, as pessoas ficam falando que a nossa vida vai ficar mais fácil, né? Então, assim, agora vai ter isso aqui, você não vai precisar mais se preocupar, você vai ter mais tempo, e assim, a gente nunca tem mais tempo. Cada tecnologia que aparece, parece que a gente tem menos tempo para fazer as coisas. Então, a minha preocupação, na verdade, é essa, que a gente seja tomado por essas coisas, por um monte de gadget tecnológico, e a gente fazer... ou a gente vai viver aqui, igual aquele filme com... Como que é o nome do filme? This is the Time? Ou It's Time? Não conheço. Puta, é um filme super bom de 2011 que as pessoas têm... A moeda delas é o tempo. Assisti esse daí. Sim, É. eu não lembro o nome, mas é O Não Sim. Sei Quem de Amanhã? Não. Eu sei qual que é Não esse sei, filme. é com o Justin Timberlake o Ou filme. contra o tempo, não é? Eu não sei, talvez seja Contra o Tempo. Mas é um filme super bom e pouco conhecido, que é isso, as pessoas com o tempo todo, né? Então talvez essa seja a minha implicância. Assim, eu, pelo menos, me sinto assim. Preço da Manhã. Isso. Preço da Manhã. Os ouvintes, o Preço da Manhã. Isso. Então é filmaço super bom. Mas eu me sinto desse jeito. Parece que cada vez... e depois da pandemia piorou muito. Assim, então tem o Teams, tem o sistema da universidade que é todo eletrônico. E eu tenho... Vocês terem ideia, eu vou citar um exemplo só. Eu estou com um artigo que eu estou escrevendo, ele tem quase 1 ano e eu não consigo acabar. Porque eu escrevo um parágrafo por dia, aí fico 3 dias sem escrever, escrevo mais 2 parágrafos, 3 dias sem escrever, mais 2, e eu não consigo acabar por causa dessas coisas. Porque tem uma reunião, aí a reunião pode ser online, aí pode ser fora do horário, porque é online mesmo, você não precisa ir para a universidade, as pessoas fazem reunião 7 da noite, aí você trabalha o dia inteiro, tem reunião à noite. Então parece que a tecnologia tem cada vez tempo da gente. Essa talvez seja a minha preocupação, mas é uma preocupação muito egoísta e pessoal. Eu não estou falando isso como intelectual, eu não estudo esse troço para saber se vai acontecer mesmo. Mas a impressão que eu tenho é essa. Eu fico preocupado com os alunos. Se a inteligência artificial, por exemplo, vai deixar a tese deles mais fácil ou não. Se eles vão ter menos tempo para fazer a tese. Eu acho que a gente acaba pegando mais demandas no dia a dia, né? Mas eu acho que é porque as pessoas demandam. Também. Porque tudo ficou fácil, então... fazer uma reunião, faz aqui rapidinho, não, fala comigo aqui, manda no WhatsApp, é tudo muito imediato. E é isso que talvez esteja deixando a gente sem tempo. A tecnologia tem facilitado o acesso às outras pessoas, a gente, isso também é ruim. Exato, eu acho que a tecnologia vem para solucionar problemas que antes não existiam. Sim. Ela cria próprios problemas o tempo todo e você tem que criar outra tecnologia para supostamente solucionar esse problema que não vai solucionar. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Ferrenhos, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe, ative o sininho para que as nossas ideias cheguem ainda mais longe. Gostaria de agradecer ao Bruno por participar desse episódio, trazer um conteúdo tão rico e tão pouco falado dentro desse meio. Então, Bruno, muito obrigado pela participação. Agradeço a vocês duas, Catarina, Lorena, agradeço mesmo o convite. Aos outros colegas que não estão aqui aparecendo, mas fizeram a intermediação para eu poder falar com vocês aqui. Foi um prazer poder conversar essa horinha com vocês. Muito obrigada, Lô. Obrigada, Bruno. Até mais, Ferrenhos. Até mais, pessoal. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.